Fala pessoal, sou Jorge Oliveira aqui da GoLucro e hoje a gente vai falar sobre DRE. Eu já comecei aqui direto aqui na tela aqui do meu computador. Hoje vai ser conteúdo na veia, certo? Vamos direto aqui, sem enrolação, tá bom? A DRE, pessoal, a demonstração do resultado do exercício, é um dos relatórios mais importantes para qualquer empresa, certo? É através dela que a gente vai chegar ao lucro ou prejuízo, né? Espero que seja lucro, da sua empresa, certo? Mas não é só isso, tá? No meio da DRE, a gente tem diversos indicadores que as empresas utilizam como ferramenta para a tomada de decisão dentro do seu negócio. Um dos indicadores que é muito utilizado, né, é o EBITDA, né, ou EBITDA, como alguns preferem falar. O EBITDA vai mostrar como é que está a capacidade operacional da sua empresa, certo? Então, além disso, tem a margem de contribuição, né, tem diversos outros indicadores que são extremamente importantes na gestão financeira da sua empresa, tá? Então, vamos direto aqui na tela aqui do computador e vamos fazer uma DRE aqui na prática, certo? Se você é empresário, empreendedor, não sabe o que é uma DRE, ou não sabe fazer uma DRE, tá na hora de aprender, certo? Isso aqui é fundamental. Você não precisa ser um contador, um profissional de finanças, mas você é empresário, empreendedor, empresária, você precisa saber interpretar, ler uma DRE, senão você não sabe como é que tá as finanças da sua empresa, certo? Então vamos lá. Vou tirar isso daqui, certo? E vamos montar aqui a DRE. O que é DRE? Demonstração do resultado do exercício, ok? Primeiro ponto, receita. Vou botar em maiúsculo aqui. Receita operacional bruta. Eu vou depois mudando aqui a cor aqui, certo? Aos pouquinhos, deixa eu já mudar aqui. Receita operacional bruta, certo? É o primeiro ponto de todos. A DRE começa com receita operacional bruta. O que é isso? É a receita de vendas. Tudo que a empresa vende, coloca aqui, certo? Eu vou botar aqui valores e aqui vou botar depois o percentual. Vou explicar depois aqui mais para frente isso aqui para vocês, tá? Gera sempre uma dúvida em relação ao pessoal sempre fala regime de caixa, regime de competência, né? A DRE, né, na sua essência, ela é pelo regime de competência. Tem alguns sistemas, algumas empresas, né, que elas calculam a DRE, eles têm duas formas de demonstrar, né, pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Uma forma de facilitar aí, muitas vezes, quando você quer fazer uma gestão do seu fluxo de caixa através da DRE. Não é a melhor maneira. Não é a melhor maneira de você fazer a gestão do fluxo de caixa. A gestão do fluxo de caixa é melhor pela DFC, né, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Mas é uma forma também de você analisar também o caixa da sua empresa, certo? É uma forma. Mas na prática, aqui a DRE é sempre pelo regime de competência. O que isso quer dizer? Aqui você vai colocar, por exemplo, teve 100 mil. Pronto, já ajeitei aqui a formatação. O que é isso? Você teve 100 mil de vendas, mas você ainda não recebeu os 100 mil, você só recebeu 80. Se você for colocar pelo regime de competência, né, você vai considerar os 100 mil. É o mês de março, estamos no mês de março. Quanto é que vendeu? Vendeu 100 mil, você vai colocar os 100 mil no valor cheio aqui, certo? Mas não recebi 100 mil, só recebi 80. Pelo regime de competência, você considera todas as vendas dentro do mês. Então você iria registrar os 100 mil. Se você fizer pelo regime de caixa, né, como eu disse que tem muitos sistemas que eles apresentam as duas formas, né, pelo regime de competência e pelo regime de caixa, ele vai considerar apenas as receitas que já foram recebidas. Então ele apresentaria aqui 80 mil, certo? Mas vamos fazer pelo modo tradicional, que a DRE tradicionalmente ela é sempre pelo regime de competência. Depois aqui, deixa eu só ajeitar aqui a cor disso daqui, só um segundo. Tá, depois aqui a gente tem as deduções. O que são essas deduções? São basicamente três continhas aqui, certo? Aqui. São basicamente três coisas: impostos sobre vendas, vendas canceladas e descontos concedidos.
são deduções da receita operacional bruta. Aqui nos impostos sobre vendas a gente pode ter o Simples Nacional. No caso de não ser simples, aqui tem o ICMS, tem o PIS, COFINS, que são impostos que incidem diretamente sobre a venda. Você vendeu, tá aqui, teve o faturamento, tem o Simples. O Simples ele é um percentual que é aplicado sobre o faturamento. Quando você não é do Simples, também da mesma forma, PIS, COFINS, ICMS, todos eles, ISS também, todos eles incidem sobre o seu faturamento. Isso daí vai deduzir a sua receita operacional bruta, certo? Eles incidem diretamente sobre a venda. Da mesma forma aqui, ó, vendas canceladas, certo? Você fez uma venda e cancelou aquela venda. Você não abate já aqui de cima não, certo? Você tem que fazer um controle para saber quanto daquilo foi cancelado. Porque se você apenas colocar aqui em cima o valor, foi 100 mil de venda, mas teve 10 mil de venda cancelado, já vou colocar 90 aqui e vou apagar isso daqui, não vou fazer nada com isso aqui não. Não, você dessa forma, você está omitindo uma informação. Você não sabe quanto é que foi de venda cancelada, se teve venda cancelada, porque se você não colocar isso daqui, certo? Até para você analisar um relatório é complicado. Você vai achar que está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, está tudo lindo, mas se de repente você tem aqui, sei lá, 50 mil de vendas canceladas, opa, isso aqui está me dizendo o quê? Aqui, menos 50 mil. Esse relatório aqui está me dizendo que eu tenho um alto volume de cancelamento de vendas. Tem alguma coisa errada com sua empresa, certo? Você omitir essa informação aqui, né, não colocar, já colocar o valor líquido aqui, é prejudicial. Você não está tendo uma correta leitura do que está acontecendo dentro do seu negócio. Se tem um alto volume de vendas canceladas aqui, tem alguma coisa acontecendo. E está errado. Muitos clientes estão o quê? Cancelando as compras, né, que eles estão fazendo. Né? Você está vendendo, eles estão comprando. Então está ocorrendo algum problema. Então você precisa colocar aqui. Descontos concedidos da mesma forma, certo? Você fez uma venda e está concedendo desconto. 5% aqui, 10% aqui. Você tem que saber qual é o montante que você está concedendo. Da mesma forma, se você tem aqui 30 mil, sei lá, 30 mil de descontos, isso aqui é 30% do seu valor de venda, seu volume de venda. Então, peraí, eu estou concedendo muito desconto, isso aqui está gerando um alto prejuízo para a empresa. Né? Então, como é que eu evito, como é que eu minimizo isso daqui, né? Essa questão dos descontos concedidos sobre vendas? Então, é uma outra estratégia. Só que, mais uma vez, você só pode gerenciar aquilo que você mede. Se você não colocar essa informação aqui, você não vai saber. Você vai achar que suas vendas estão ótimas, estão maravilhosas, você não está dando desconto para ninguém e, na verdade, não está acontecendo isso, certo? Depois aqui vem a receita operacional líquida. Era bruta aqui em cima, tirou as deduções e o que aconteceu? Virou receita operacional líquida. Eu já vou colocando aqui alguns valores, tá, pessoal? Já para ir mostrando aqui como é que seria, né, na prática. Você tem aqui esses valores. Você tem aqui, né, 100 mil. E você teve 5 mil aqui de imposto sobre vendas, 1.500 de vendas canceladas e descontos concedidos, descontos que você concedeu, né? Você vendeu, tá aqui um desconto para você. E aí está diminuindo o seu resultado, certo? Então a receita operacional líquida é sempre a receita operacional bruta menos as deduções. Depois aqui tem o que a gente chama, que é muito comum, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante, do CMV, custo das mercadorias vendidas, mas pode ser CSP, CPV, certo? Custo das mercadorias vendidas, no caso do CMV, custo dos serviços prestados, no caso de serviços, e custo dos produtos vendidos, no caso de fábrica, né? Só para ficar mais claro aqui, CMV é no caso de comércio, CSP no caso de prestadores de serviços, pode entrar, e CPV no caso de indústria. E o que é isso? Custo das mercadorias vendidas. Quando você é um comércio, o que você faz? Como é que é a sua atividade comercial? Você compra a mercadoria e você revende, não é isso? Você compra e você revende. Essa compra aqui, ela tem um custo.
E o CMV é justamente o cálculo desse custo, né, da mercadoria, só aquela que foi vendida. Né? Você comprou a mercadoria, comprei a mercadoria por R$ 10, vendi por 30. Então, qual é o custo daquela mercadoria? Aqueles R$ 10. Né? Você comprou por 10, vendeu por 30. Né? Mas o CMV ele considera só o que realmente foi vendido, certo? Você pode ter comprado, comprei 100 unidades, 100 copos aqui, mas vendi só 30. Ele vai considerar só o custo daqueles 30 que foram realmente vendidos. Os outros ainda estão em estoque, está lá no seu ativo, não aparece aqui na DRE, aparece no seu balanço patrimonial na parte dos estoques, certo? Aqui no caso de serviços, a mesma coisa. Aqui vai considerar muito a questão da mão de obra, né? Pode ter alguns insumos também, né? Mas é mais a questão da mão de obra, né? Serviço requer muita mão de obra. Então, qual é o custo da mão de obra para a prestação daquele serviço? Prestei um serviço de engenharia, de construção, foi muita mão de obra. Então, qual foi o custo da mão de obra para prestar aquele serviço? Para você saber qual é a sua margem, não é isso? Da mesma forma como indústria. Já a indústria é um pouco diferente de comércio, né? E serviços, né? Eles compram insumos e transformam aquilo, né? Então, o que considera aqui no custo para a indústria é tanto a aquisição desse insumo quanto o processo de fabricação. Tudo é um custo, né? Não é só comprar o insumo. Eu comprei o insumo, mas eu tenho um gasto para transformar aquilo ali. Então, o gasto com as máquinas, né? A energia, o processo de transformação como um todo, né? A mão de obra, todo aquele custo de fabricação ele entra no CPV aqui, certo? Eu comprei o insumo, transformei. Então, todo esse gasto de adquirir o insumo e transformar entra no CPV. Aí eu vendo aquele produto final. E aí eu vejo qual vai ser minha margem, certo? Depois disso a gente tem aqui o famoso lucro bruto. Você pode encontrar aqui também algumas pessoas falando margem de contribuição. Deixa eu colocar aqui, sei lá, 30 mil. Quer dizer que meu CMV aqui foi 30 mil. Essa parte aqui, esse lucro bruto, ele é extremamente importante. O pessoal vai falar muito margem de contribuição, margem bruta, margem operacional bruta, enfim. Essa aqui é a margem bruta, é o lucro bruto. Por que isso aqui é tão importante? Isso aqui tem um efeito comparativo muito grande em relação às outras empresas do setor. Quanto é que está a minha margem bruta aqui? Aqui no caso está de 61%. Você tem à disposição aí na internet diversos indicadores, né, de desempenho de empresas do mesmo ramo que o seu. Sei lá, você tem uma empresa de venda de calçados. Você encontra na internet diversas informações sobre o desempenho de várias empresas em relação à venda de calçados, né? E qualquer outro ramo, enfim. E esse é um dado aqui que você pode comparar. Você pode comparar esse dado aqui com dados de outras empresas. Como é que está a minha margem aqui? Isso daqui já representa alguma coisa aqui do desempenho da sua empresa. Tem diversas outras despesas aqui, certo? Que a gente ainda vai analisar. Mas aqui vamos dizer assim que é o ponto central da operação do seu negócio. É quando você vende a mercadoria, inicialmente aqui na verdade, né? Quando você compra, aqui ó, do CMV, né? Você compra a mercadoria, né? Ou você presta um serviço, ou você está transformando um produto, né? Através da indústria, e você vende aquilo ali, né? É a parte bruta, é a parte, vamos dizer assim, é o coração. Como é que está o seu desempenho? Eu não posso ainda chamar de desempenho operacional porque ainda envolve outras despesas aqui, não é? Mas esse é um indicador muito importante. Para você, por exemplo, chegar ao seu ponto de equilíbrio, você precisa dessa informação. Quanto é que está a sua margem de contribuição, né? Para você chegar no seu ponto de equilíbrio. Isso aqui é um dado fundamental, certo? Depois aqui, a gente tem... Eu vou colocar aqui, só da mesma corzinha aqui, tá? Para ficar da mesma cor aqui que deduções, tá? Aqui, depois eu tenho as despesas operacionais. Vou botar também da mesma cor aqui. Aqui nós temos então as despesas operacionais. Que despesas operacionais são essas? Por exemplo, despesas administrativas. Despesas administrativas. Que despesas administrativas? Salários, aluguel, energia, manutenção, etc.
todas as despesas administrativas necessárias para manter a empresa funcionando. Salários, aluguéis, energia, internet, consertor, manutenção de ar-condicionado, enfim, de tudo. Depois a gente tem as despesas comerciais. Despesas comerciais. Comissões. Comissões. Salários de vendedores. Marketing, etc. Você diz, Jorge, mas tem salário e salário aqui. Mas aqui é só a parte comercial. O departamento comercial, vamos dizer, vendas é o coração, né, da empresa. Você precisa saber quanto realmente você está gastando só com o seu departamento comercial. Quanto você está investindo no comercial para ter um volume de vendas de 100 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Então você precisa aqui, deixar muito bem redondinho isso aqui. Eu sempre gosto de separar isso daqui, certo? Salário de vendedor, separa do salário pessoal do restante do administrativo. Dá um trabalhinho a mais para fazer? Dá. Mas mesmo assim você tem uma informação mais precisa. Quanto é que você está gastando com o comercial para manter aquele volume de vendas? Se eu investir mais no meu departamento comercial, isso vai representar mais vendas? Propriamente dito? Não sei. E se baixar um pouco mais, vai interferir muito nas minhas vendas também? Não sei. Você só sabe se você realmente fizer um controle, certo? Você deixar tudo muito bem separado aqui, certo? Se você quiser depois detalhar isso daqui, o interessante é que quando você faça um plano de contas, você detalhe isso aqui, salários de vendedores, comissões, né? Eu não vou detalhar aqui em si, agora, porque não é o caso, salários, marketing, enfim, né? Para que você saiba quanto está gastando um por um. Eu não vou fazer isso aqui, como eu disse, né? Estou apresentando mais a estrutura da DRE, senão vai ficar algo muito longo aqui, não é o objetivo dessa aula, tá? E aqui a gente pode colocar mais ou menos, né? Porque pode ser mais ou menos, outras receitas ou despesas operacionais, certo? Outras receitas ou despesas que são insignificantes assim pelo montante e não vale a pena você colocar uma conta ali para ela, uma despesa que apareceu de última hora, quebrou sei lá, uma chave, uma porta aqui, uma fechadura aqui, eu gastei, sei lá, 50 reais ali. Você não vai precisar abrir uma conta, é conserto de fechadura. Para isso daí, né? Você coloca outra despesa operacional, enfim. Ou pode jogar em manutenção, mas é só um exemplo. Agora, desde que isso daqui seja só a parte operacional, certo? Tudo que for operacional. Por quê? Porque a gente aqui vai chegar num dos indicadores mais importantes que eu falei para vocês, que é o EBITDA, ou EBITDA, como algumas pessoas preferem falar. Deixa eu colocar aqui alguns valores. Vamos botar aqui 15 mil, vamos botar aqui 18 mil, não, 2 mil. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vamos botar aqui 12 mil, tá gastando demais. Aqui, chegamos aqui no EBITDA, certo? Deixa eu só ajeitar isso daqui rapidinho. Chegamos aqui no EBITDA. O que o EBITDA ele vai mostrar? Ele mostra a capacidade operacional da empresa. O EBITDA, eu gosto de falar mais EBITDA, alguns preferem EBITDA. O EBITDA dele vai mostrar a capacidade operacional da sua empresa. Veja que aqui na parte de cima, eu só estou considerando a parte operacional. Olha só, a parte principal. Vamos dizer que é uma empresa de comércio. Você comprou aqui, comprou mercadoria, vendeu, pagou impostos sobre vendas. Aí tem a parte operacional. Pagou os seus funcionários, pagou energia, pagou aluguel, pagou tudo, pagou as comissões, salário de vendedores. E aqui está o seu resultado operacional. Se não tivesse mais nenhuma outra despesa, não tem empréstimo, não tem financiamento, não tem depreciação, não tem nada. Como é que está a parte operacional, só a operação da sua empresa? Como é que está a eficiência operacional? Então o EBITDA, ele vai mostrar isso. Como é que está a eficiência operacional da sua empresa? Isso é muito utilizado no mercado de capitais, né? O pessoal fala muito do EBITDA. Quanto é que foi o EBITDA? Quanto é que foi o EBITDA da sua empresa? Foi de quantos por cento? Blá, 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 blá. Então o pessoal utiliza muito, é um indicador muito utilizado
no mercado de capitais, nos investimentos, os investidores olham muito essa questão do EBITDA, né? Como é que está a operação da sua empresa? Como é que ela tá, a operação está gerando resultado? Como é que está? Então é um indicador muito importante. Aí depois do EBITDA, a gente vai tirar algumas despesas que não fazem necessariamente parte da operação da empresa, não fazem parte do principal, vamos dizer assim, mas que estão ali e precisam ser colocadas na DRE. Por exemplo, vou colocar aqui o resultado financeiro. Deixa eu fazer dessa forma. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente pode ter mais receitas financeiras e pode ter menos despesas financeiras. Como assim? O que seria uma receita financeira? Você tem uma aplicação financeira e você recebe juros recebidos, juros de aplicações, né? Vou botar aqui, não, na verdade vou botar rendimentos de aplicações, juros recebidos. Você tem um boleto, você vendeu uma mercadoria e o seu cliente pagou com atraso. E aí ele pagou com juros. Você recebeu aqueles juros. Então aquilo foi uma receita financeira. Você meio que financiou para o cliente. Como ele pagou a fatura em atraso, ele teve que pagar uns juros. Você ia receber X, você recebeu X mais um pouquinho. Porque, vamos dizer assim, um financiamento, quase como um financiamento, né? Então você teve uma receita financeira. Veja que isso não faz parte da atividade operacional do seu negócio. Se você não for um banco, tá? Se você for um banco, a receita de juros, né, a receita está aqui, né, na receita operacional bruta. Faz parte do seu faturamento principal. Mas, na maioria dos casos, não. Você recebeu um juros de alguma fatura que o seu cliente pagou em atraso e aí você recebeu aqueles juros. Então, aqueles juros é uma receita financeira, né? Você tem uma aplicação financeira também. Aquela aplicação financeira está me rendendo um dinheirinho. Então, aquilo ali é uma receita financeira. Não faz parte também do principal. Não faz parte da operação principal da sua empresa. Mas você tem que colocar porque foi uma receita. Então aqui, certo? Juros recebidos. E aqui nas despesas financeiras é justamente o contrário, né? Juros pagos, multas, né? É tudo que você pagou, né, na parte financeira. Você tem um boleto para pagar e você pagou com atraso. Então aquilo ali gerou uma despesa financeira para você. Eu tenho um empréstimo. Os juros sobre o empréstimo que eu estou pagando, aqueles juros, é uma despesa financeira, certo? Deixa eu colocar aqui dessa cor aqui, porque essas são subcontas do resultado financeiro. Aí depois você tem aqui a depreciação, certo? O que é depreciação? É a perda do valor de bens tangíveis. O que são bens tangíveis? Só para dar um exemplo, máquinas, equipamentos. A grosso modo, o que são bens tangíveis? Aquilo que você pode tocar, você pode, né? Bens tangíveis que você pode tocar. Máquinas, equipamentos, um veículo que você tenha, né? Ele vai perdendo a vida útil dele conforme o tempo vai passando. Então você tem que ir registrando isso na sua contabilidade, certo? Veja que ele não representa um dispêndio financeiro imediato. Quando você compra um carro e ele vai perdendo valor ao longo do tempo, você não está tirando o dinheiro do seu bolso ali todo ano, né? Toma aqui o dinheiro da depreciação, eu vou tirar o dinheiro da minha carteira. Então o dinheiro ele não está saindo, mas você está tendo uma perda de valor de um bem. Então você está tendo, vamos dizer assim, está levando um prejuízo, né? Toda vez o bem está perdendo mais valor e você tem que contabilizar aquela perda de valor ali. E você tem aqui, no caso, também as amortização, né? Para ficar aqui igual. Aqui já são para os bens intangíveis. E o que seriam esses bens intangíveis, né? É o contrário, né? Dos bens tangíveis você pode tocar. Nos bens intangíveis, não. Mas o que seria um bem intangível? Por exemplo, uma patente, concessões, né? Quando você tem uma patente, você pesquisou um medicamento e tal, e você registrou aquela patente daquele... Você inventou um produto, né, uma ferramenta, e você registrou aquela patente. Você tem um direito sobre aquilo ali, mas ele tem um prazo ao longo do tempo. Daqui a, sei lá, não sei quantos anos, 10, 20, 30 anos, não sei quanto tempo, você vai perder aquela patente. Então, você vai perdendo o direito daquilo ali ao longo do tempo, e você tem que ir abatendo. As concessões também, as empresas de energia, né, elas pagam bilhões aí para adquirir as concessões, né?
E ela vai perdendo esse direito, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Paguei aqui, sei lá, bilhões para explorar uma rodovia, né? Tem a concessão de rodovias, né? Então ele paga um certo valor e explora aquela rodovia ali por X anos. E aí ele cobra pedágio, né? Então, só que aquele valor que ele pagou, ele vai perdendo ao longo do tempo, né? Paguei 1 bilhão, mas eu tenho, sei lá, 10 anos. Então ele tem que ir amortizando ao longo do tempo. Tem que ir amortizando aquele valor ao longo do tempo. Então vamos lá. Aqui teria, no caso, o lucro antes do imposto, né? Para depois colocar o imposto aqui. Mas para ficar mais fácil aqui, eu vou logo colocar imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, que são impostos. Jorge, mas impostos você já colocou lá em cima, aqui, ó, imposto sobre vendas, tá? Mas aqui se diferencia, né? Aqui são os impostos sobre vendas, incide sobre a venda. Esse imposto aqui, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, ele não incide sobre a venda, né? Ele incide sobre um resultado, né? Que é o LAIR. Se eu pegar tudo isso daqui, né, e diminuir, né, todos esses valores aqui, eu vou chegar num resultado, né? O lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, em cima desse valor é que você calcula o imposto de renda. Mas isso é só sobre empresas do lucro presumido, lucro real. Só que para facilitar aqui para vocês, eu já vou colocar aqui o imposto de renda e contribuição social, que são impostos, tá? Certo? Eu vou colocar só aqui, só para você saber que são impostos. Na verdade, nem são impostos, tá? São tributos. Não são impostos, são tributos. Tem uma diferença, tá? Todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto. Enfim, mas eu não quero complicar a cabeça de vocês agora, certo? Vamos partir para o mais simples, depois a gente vai aprofundando cada vez mais os conhecimentos, tá? E aí a gente chega aqui no resultado operacional. Resultado operacional, tá? Deixa eu colocar aqui alguns valores, só para... teve 1.500 de receita financeira, teve 3.000 de despesa financeira, teve 5.000 de depreciação, 1.500 de amortização e 3.500 de... Será que está muito alto aqui esses valores? Mas isso... tá bom. Eu sempre gosto de colocar aqui, certo, o resultado operacional, porque depois você tem que diminuir aquilo que não é operacional, mais receitas ou despesas não operacionais. Isso aqui é o que a gente chama de operações descontinuadas. Jorge, o que é isso? Operações descontinuadas. Digamos que você é uma indústria, você fabrica, sei lá, papel. Você fabrica papel e de repente você tem um imóvel que funcionava uma antiga fábrica e você vai vender esse imóvel. Você comprou ele há muito tempo e está vendendo ele com um lucro. Veja que a venda do imóvel não é a atividade principal da empresa. Mas você está vendendo porque você quer se desfazer de um bem, fazer caixa de um imóvel que você não está utilizando. Aí você comprou há muito tempo atrás e você teve um ganho. Esse ganho é um resultado não operacional. É um ganho não operacional. Vender imóvel não faz parte da operação principal da empresa. Mas você está se desfazendo de um bem e você está tendo um resultado positivo. Se fosse negativo, também da mesma forma. Seria uma despesa, né? Aqui eu vejo. Você pode separar, né? Colocar mais receitas operacionais e menos despesas não operacionais. Mais receitas não operacionais e menos despesas não operacionais. Mas aqui entra o resultado, certo? Veja, só a diferença, tá? Você comprou por 50 e vendeu por 200. Aquela diferença é onde entra aqui. Da mesma forma, se tiver prejuízo, certo? Você está descontinuando uma atividade, um bem, alguma coisa que você está vendendo e que você está tendo um lucro ou prejuízo. Mas esse lucro ou prejuízo não faz parte da atividade principal da empresa. Então é uma operação descontinuada. Então toda vez que você ouvir isso daí, operação descontinuada faz parte da atividade não operacional da empresa. Não faz parte do principal que você faz. Mas em virtude de alguma operação que você está se desfazendo dela, você teve um resultado positivo ou negativo, você tem que registrar aqui, tudo bem? E no final, a gente tem o lucro líquido, né? Ou o resultado líquido, né? Lucro ou prejuízo, né? Tomara que seja lucro, ou resultado líquido, né? Resultado líquido, né? Lucro líquido. Eu sempre gosto de colocar lucro líquido, né?
lucro líquido. Sempre gosto de colocar só lucro líquido já para dar aquela energia para dizer, não, eu tenho lucro, a gente vai ter lucro, né? Digamos que aqui vendeu alguma coisa e teve um resultado positivo aqui de 5 mil, né? E aqui você traz sempre o percentual. Pessoal, esse percentual eu estou sempre calculando em cima da receita operacional bruta, tá? Quanto isso daqui, quanto o meu lucro líquido representa do meu faturamento, da minha receita operacional bruta. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor, 22 mil, divido pelos 100 mil, vai me dar 22%. Da mesma forma com todos os outros, tá? Eu coloquei isso daqui, mas posso colocar aqui também. Tá? Veja se você dividir ele por ele mesmo, vai dar 100%, né? Claro, ele por ele mesmo vai dar 100%. Mas aqui, ó, eu trago os principais, certo? Os principais tópicos aqui e calculo o percentual de cada um. Qual é a sua margem líquida? 22%. Às vezes o pessoal pergunta, né? Qual é a margem líquida do seu negócio, né? Qual é a margem, quanto é que ele dá de lucro líquido? Às vezes você não quer falar o valor, né? Tive 1 milhão de lucro líquido, mas você pode se sentir mais confortável falando apenas da sua margem. A pessoa não vai saber, né? Se ela não sabe quanto é que você fatura. E isso aqui é muito bom também para efeito comparativo. Como eu falei antes, né? Tem muito dado disponível na internet sobre o seu setor de atuação. Então você pode pegar esses dados aqui e comparar com o que está acontecendo na média do mercado. Qual é a média de lucro aqui do meu setor aqui no mercado? O que está acontecendo no mercado? Como é que está o resultado médio aqui das empresas aqui do meu setor? Qual é a média de lucro líquido que eles têm? Aí você compara. Assim, minha margem está de 22%, só que a média deles está mais alta. Então você precisa melhorar um pouco mais o seu resultado, a sua eficiência operacional da sua empresa. E aqui a DRL vai dar um demonstrativo de como é que está o andamento da sua empresa. Peraí, será que eu estou gastando muito aqui? Quanto é que está aqui? Eu posso pegar isso aqui também, ó. 12%, pô, representa 12%. Peraí, deixa eu tirar só isso daqui. Minhas despesas administrativas representam 12% do meu faturamento. Será que está alto, está baixo? Como é que eu faço para reduzir? Já tem despesa, por exemplo, que ela interfere no resultado, ela pode interferir, ela tem uma sensibilidade. Se você, por exemplo, muitas vezes diminuir aqui as despesas comerciais, quanto é que isso vai impactar no seu faturamento, né? De despesa financeira, pô, tá pagando muita coisa aqui, ó, muitos juros por atraso. Se isso aqui está muito alto, muitas vezes, você pode estar com um problema de fluxo de caixa, né? Você está pegando muito financiamento, muito empréstimo, pagando muito boleto atrasado. Então, isso daqui você tem que fazer uma comparação também com o seu fluxo de caixa. Se você pegar, por exemplo, seu fluxo de caixa e ver que muitas origens de recursos estão vindo da atividade de financiamento, você está pegando muito empréstimo, por exemplo, isso pode impactar aqui no seu resultado financeiro. Outra coisa, por exemplo, se você está comprando muita coisa à vista, você está obtendo desconto. Será que é vantagem? Se você tiver com problema de fluxo de caixa, porque você está pagando muito à vista, talvez não seja muito vantagem. Pronto, aqui ó, descontos obtidos. Descontos obtidos. É diferente aqui, cuidado para não confundir, tá? Descontos concedidos, quando você concede um desconto, você está vendendo e você está dando um desconto, você está faturando menos, você está dando um desconto, é uma despesa. Quando você obtém um desconto, é quando você compra uma mercadoria com desconto. Quanto é que faz a vista? A vista é tanto, a vista tem 10% de desconto. Tudo bem. Isso é bacana, e desde que você tenha fluxo de caixa, você tenha caixa suficiente para suportar aquilo ali. Se você não tem caixa suficiente, está pagando sempre à vista e com desconto, você está achando que está fazendo um ótimo negócio, mas na verdade não está. Por quê? Você está pagando à vista, está gerando problema no seu fluxo de caixa e você está tendo que recorrer a empréstimo ou pagando boletos atrasados. Aí o que acontece? Os descontos que você está obtendo não são suficientes para cobrir a despesa financeira que você está tendo. Então, digamos que você está aqui, ó. Você tem descontos obtidos. Só um exemplo. Você obteve 1.500 de descontos obtidos. Maravilhoso. Eu paguei meus boletos, né, tudo à vista e consegui um bom desconto. Só que se isso estiver gerando juros por atraso, por exemplo, atraso de boletos, juros por atraso de boletos de R$2.000, você está tendo uma perda de R$500 aí, certo? Menos 2.000. Você está tendo uma perda de R$500. Você está pagando à vista, achando que está fazendo um grande negócio, mas isso está causando problema no seu fluxo de caixa. Agora, claro, se você está confortavelmente bem no seu caixa,
certo? Você está com caixa muito bem confortável. Estou fazendo uma projeção de fluxo de caixa aqui e estou vendo que eu tenho um caixa confortável, eu consigo fazer compra de mercadoria à vista com desconto, é mais vantagem para mim, eu tenho um caixa que suporte isso daí, então ótimo. Então isso é interessante para que você faça uma leitura correta, para saber que uma demonstração, um relatório, só por si só, ele traz informações bacanas, legais. Mas quando você utiliza ele em comparação com outros relatórios, aí sim que você vai ter mais base de comparação para você tomar decisões mais assertivas. Então, nunca use só uma fonte, né? Pegue diversos relatórios, pega a DRE, pega o balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, faça uma leitura correta para saber como é que está a situação da sua empresa e para que você tome as decisões mais assertivas possíveis. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, comenta aqui o que você gostaria que eu falasse nas próximas aulas. Vai ser muito importante para mim, para saber o que vocês querem, né? Que tipo de conteúdo vocês gostariam que eu gravasse. Eu vou cada vez mais gravar conteúdo prático aqui para vocês, aqui na tela aqui do meu computador, mostrando como é que faz na prática, aqui no dia a dia, né, a parte financeira da sua empresa. Então, forte abraço a todos e que Deus abençoe. Até mais.